Desde as misteriosas esfinges do Egito Antigo até os encantadores manequinecos do Japão, os gatos têm desempenhado papéis fascinantes em mitos e lendas ao redor do mundo. Mas, você já se perguntou por que esses animais são tão reverenciados em culturas tão distintas? Em cada traço e cada figura, um enigma se desenrola. Gatos, com seus olhares penetrantes e movimentos graciosos, sempre ocuparam um lugar especial no coração e na história da humanidade. Mas o que esses olhares silenciosos têm a dizer sobre nós e sobre os mistérios que ainda estão por desvendar? Neste vídeo, vamos explorar como esses seres enigmáticos foram elevados a símbolos de divindade, protetores de segredos celestiais e guardiões de portais espirituais. Prepare-se para uma jornada através de tempos e tradições, descobrindo o papel dos gatos como guardiões espirituais em diferentes cantos do mundo. Imagine agora, os gatos que perambulam pelas nossas casas e ruas. Poderiam eles ser descendentes desses mesmos guardiões místicos? E se sim, que segredos do universo eles ainda guardam, esperando para serem revelados? Continue conosco enquanto desvendamos esses mistérios. Veja por si mesmo como os gatos continuam a influenciar nossas vidas de maneiras que mal começamos a entender. Você está pronto para olhar nos olhos desses misteriosos animais e talvez, apenas talvez, vislumbrar um pouco do desconhecido? Enquanto nos preparamos para essa exploração, faça uma pausa e reflita. Há algum mistério em sua vida que um gato poderia ter sido a chave para desvendar? O que mais podemos aprender com esses seres que caminham silenciosamente entre os mundos, observando e guardando segredos que transcendem as eras? Nosso fascínio com os gatos não é um fenômeno moderno. Voltemos ao Egito Antigo, onde gatos não eram apenas animais, mas divindades. Bastet, a deusa com cabeça de gato, simbolizava a proteção, a fertilidade e a maternidade. Mas como um animal se torna um ícone tão poderoso? Em cada hieróglifo e cada estatueta, os gatos estão lá, representados com uma aura de majestade e mistério. Eles eram mais do que simples companheiros, eram emblemas de forças vitais e guardiões contra o mal. Você já imaginou que tipo de experiências levaram os antigos egípcios a elevar os gatos a tais alturas? A reverência aos gatos era tão grande que as leis do Egito Antigo impunham severas punições a quem lhes fizesse mal. Pode-se imaginar o poder e a importância que um simples gato detinha naquela sociedade. Mas o que aconteceria em uma sociedade moderna se adotássemos leis semelhantes? Durante festivais em honra a Bastet, os gatos eram adornados e venerados, envoltos em joias e perfumes. Esses festivais eram verdadeiras manifestações de adoração e agradecimento. Será que, ao celebrar esses seres místicos, os egípcios estavam tentando garantir sua proteção e benevolência? Os ecos dessas antigas práticas ressoam até hoje em nosso tratamento contemporâneo dos gatos. Muitos de nós ainda vemos nossos gatos como guardiões do lar, símbolos de sorte e prosperidade. Mas até que ponto essas crenças antigas moldaram as formas como vemos e interagimos com os gatos hoje? À medida que exploramos a magnífica tapeçaria das crenças egípcias sobre gatos, cada fio revela como o divino e o terreno se entrelaçam em suas culturas. O que mais podemos descobrir sobre nossos companheiros felinos ao mergulhar mais profundamente em sua história sagrada? À medida que mergulhamos nas profundezas da espiritualidade felina, descobrimos que gatos são vistos como muito mais do que animais de estimação. Em muitas tradições, eles são considerados mediadores entre o mundo físico e o espiritual. Mas o que faz os gatos serem tão especiais nesse papel mediador? Crenças populares atribuem aos gatos poderes psíquicos, como a habilidade de ver o invisível ou até prever eventos futuros. Há relatos de gatos que se comportam de maneira inexplicável momentos antes de eventos importantes. Será coincidência ou uma janela para o desconhecido? Histórias de várias culturas falam dos gatos como protetores das casas contra espíritos malignos e má sorte. Eles são frequentemente encontrados sentados na soleira da porta ou olhando fixamente para o nada, como se pudessem ver algo que nós não podemos. Será que eles estão realmente vigiando as fronteiras do nosso mundo? Em alguns rituais, gatos são mais do que meros participantes. São símbolos de purificação e guardiões espirituais. Ao redor do mundo, diferentes culturas incorporam gatos em suas práticas espirituais. Como esses rituais refletem a crença nos poderes espirituais dos gatos? Quando paramos para refletir sobre os gatos em nossa própria vida, será que estamos ignorando sinais de uma presença espiritual maior? Que segredos eles poderiam revelar se pudéssemos apenas aprender a ouvir e observar como eles fazem? A cada história e cada mito, os gatos reafirmam seu lugar como figuras místicas em nossa história coletiva. Quais outras revelações sobre o papel espiritual dos gatos nos esperam à medida que continuamos nossa jornada pelo mundo misterioso desses seres enigmáticos? Enquanto o Egito Antigo oferece um vislumbre do divino,
Outras culturas ao redor do mundo também tecem seus próprios tapeçarias místicas com gatos como protagonistas. No Japão, o manequim-neko acena não só para a sorte, mas também para a prosperidade. Mas o que essas diferenças nos dizem sobre nossa própria relação com os gatos? Em muitas partes do mundo, gatos são mais do que simples animais. Eles são emblemas de mistério e magia. Durante a Idade Média na Europa, por exemplo, gatos eram frequentemente associados à bruxaria. Como podem os gatos inspirar tanto medo quanto admiração? Observando festivais que celebram gatos, percebemos como esses animais transcendem o papel de meros companheiros para se tornarem símbolos culturais poderosos. O que esses eventos nos revelam sobre as esperanças e medos das pessoas que vivem nessas culturas? Explorando os contrastes, vemos gatos como figuras de proteção em algumas culturas e como presságios de má sorte em outras. Qual é o impacto dessas crenças opostas sobre o comportamento e a percepção das pessoas em relação aos gatos em diferentes partes do mundo? Cada cultura pinta uma imagem única dos gatos, refletindo suas próprias narrativas e crenças. À medida que continuamos a explorar essas diversas visões, somos levados a questionar: poderiam nossas próprias crenças sobre gatos revelar mais sobre nós mesmos do que sobre eles? À medida que os gatos caminham silenciosamente entre diferentes mundos e culturas, eles nos desafiam a olhar além das aparências. Que outras histórias e segredos os gatos de diferentes culturas ainda têm para compartilhar conosco? À medida que nossa jornada chega ao fim, refletimos sobre o papel extraordinário dos gatos ao longo da história e em culturas ao redor do mundo. Eles foram adorados como deuses, temidos como emissários do mal e celebrados como símbolos de sorte e proteção. Mas o que essas diferentes faces nos dizem sobre nossa própria busca por significado e conexão? Em nossas próprias casas, esses guardiões místicos continuam a enriquecer nossas vidas, oferecendo companhia, conforto e, talvez, uma janela para o mundo espiritual. Será que estamos apenas projetando nossos desejos e medos neles, ou eles realmente possuem uma conexão espiritual que ainda estamos tentando compreender completamente? Como seres que caminham na linha tênue entre o familiar e o desconhecido, os gatos nos desafiam a questionar não apenas o que sabemos sobre o mundo espiritual, mas também o que sabemos sobre nós mesmos. Quais segredos ainda estão escondidos nos olhares silenciosos de nossos companheiros felinos? Encorajamos você a compartilhar suas próprias experiências e histórias sobre gatos. Como eles influenciaram sua vida? Que mistérios ou momentos de compreensão eles trouxeram para o seu lar? Enquanto os créditos começam a rolar, as imagens de gatos ao redor do mundo continuam a desfilar na tela, cada uma contando uma história única, cada uma evocando um mistério inexplorado. Que descobertas esperam por nós no silêncio contemplativo da companhia de um gato? Convidamos você a continuar essa exploração, a olhar mais profundamente nos olhos dos gatos e talvez descobrir algo surpreendentemente novo sobre o mundo ao seu redor e sobre você mesmo. Os gatos têm sido nossos companheiros misteriosos por milênios. Quais novas jornadas, quais novas revelações eles ainda têm para nos oferecer?